Olá, irmãos, paz a todos. Meu desejo é que todos estejam bem de saúde, vamos nos cuidar, mas é momento de buscar a Deus, de estarmos orando uns pelos outros. Quero convidar você nesse momento a uma reflexão aqui em Romanos, capítulo 15, apenas 3 versículos de 30 a 33. Eu vou ler aqui a palavra de Deus, já encontrei a passagem. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja ali em Roma, mas também para nós, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Amém? Amém, irmãos? Que realmente o Deus de paz e a paz de Deus esteja com todos nós nestes momentos de lutas, né? Felizmente, não podemos nem estar indo à igreja nesse ajuntamento, mas isso não impede de buscar a Deus. Nós já fizemos uma série de pregações, né, cobrindo essa carta de Paulo aos Romanos. No entanto, nunca é demais, né, revermos alguns temas que se adequam ao momento que nós vivemos, né? E no final desse capítulo 15, aqui da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele faz um convite, faz um chamamento bem adequado aos nossos dias, que é um chamamento à oração. Nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer momento, e é esse desafio que eu quero dar para você, e motivar você a não desanimar, a continuar orando. Aqui é um chamado a batalhar em oração. O tema dessa reflexão é batalhe comigo em oração. Olha, oração é luta, é batalha. Não podemos desanimar. No fechamento desse capítulo, o chamado à oração é um pedido de intercessão pessoal que o apóstolo Paulo faz para que a igreja esteja orando, intercedendo por ele. Ele está dizendo aqui aos irmãos que precisa deles. Olha, como nós precisamos uns dos outros, né? Na oração, na intercessão, mas expressa aqui a necessidade que todos nós temos, né? Que nós temos uns dos outros, e há aqui 4 razões bem específicas para esse chamado à oração, para você se juntar, para nos juntarmos como igreja nessa batalha de oração. Ore por livramento, ore por sucesso, ore por alegria e olha, oremos para que possamos desfrutar da paz de Deus. Orar por livramento. Paulo estava precisando de livramento, ele diz ali no versículo 31, né? Para que seja liberto dos rebeldes. Ele tinha uma missão ali de pregar o evangelho. Hoje nós temos assim uma liberdade bem ampla, né, para pregar o evangelho, para nos reunirmos na igreja, com exceção desses dias de pandemia, mas temos a liberdade de pregar, de ligar para alguém, mandar uma mensagem. Então nós temos essa liberdade hoje. A nossa liberdade imediata, na verdade, precisamos nos unir e batalhar juntamente em oração, pedindo a Deus para nos livrar, para dar livramento desta pandemia. Então, a necessidade imediata é livramento desta pandemia. É tempo de entrar em batalha, mas essa nossa batalha, ela é ganha de joelhos. Vamos usar as armas espirituais, fazer a nossa parte, né? Nessa luta, nos resguardando, ficando em casa o máximo possível,
nos preservando. Olha, mas eu tenho pregado, tenho falado bastante também do Salmo 91. Outro dia preguei na igreja, né, que é tempo de vivermos o Salmo 91. Como diz lá no versículo 7 desse Salmo, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma promessa de Deus, mas não é uma promessa que devemos fazer afirmações vangloriosas ou ficar nos vangloriando, porque muitos servos de Deus têm sido colhidos por essa pandemia. Precisamos fazer a nossa parte, ter o nosso cuidado e aí sim fazer a oração pedindo a Deus que essa promessa se cumpra na nossa vida, que sejamos realmente livres, né, deste mal, não só nós, só eu ou você, mas que possamos interceder uns pelos outros, interceder pela igreja. Quando eu leio esse Salmo 91, eu vejo assim que o coração, o segredo deste salmo, dessas promessas, estão ali no versículo 14, que diz assim, ali podemos ouvir a voz de Deus, no versículo 14, afirmando assim, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, desculpa, não está querendo sair, livrarei, poluei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. É interessante a gente olhar como esse versículo é traduzido em outras versões ou outras línguas, como na língua inglesa, que é traduzido assim, porque ele tem colocado o seu amor em mim. Eu fiquei curioso olhando na chave bíblica, essa palavra em hebraico, ou essa afirmação em hebraico, que é a palavra shashek, mais ou menos isso, significa deleite, ter deleite, colocar o amor em. Em português, eu gosto da maneira que é traduzida em algumas versões, encarecidamente, e olhando assim a etimologia, a raiz dessa palavra encarecidamente, vem de muito caro. Não é algo barato. Quem amou a Deus de maneira a pagar um preço alto. Não é algo barato. Se tornar algo precioso, algo que é caro é algo precioso. Então vamos orar por livramento. Vamos mostrar o nosso amor para com Deus, para com o próximo. Vamos valorizar a Deus como Ele merece, dar todo o valor, né? A segunda coisa que nós devemos orar, primeiro é orar por livramento, como o apóstolo Paulo pede por livramento, né? Para que ele seja livre dos rebeldes. Vamos orar pedindo livramento dessa enfermidade, livramento da nossa casa, da nossa igreja, das nossas vidas. Vamos orar também por sucesso. Paulo pede lá para que ele seja bem sucedido, motivando que nós devemos orar para termos sucesso. Quando nós ouvimos essa palavra sucesso, geralmente pensamos, ou às vezes, no sucesso financeiro, ou só nisso, mas não é só nisso. Olha que tipo de sucesso Paulo pede. Lá em Romanos 15, 31, ele está pedindo oração pelo serviço que ele estava prestando à igreja, para que ele tenha sucesso nesse serviço. Se queremos ter sucesso em qualquer área, olha, o negócio é orar, amém? Então coloque em oração, qualquer área que você queira ter sucesso. Quer ter sucesso naquilo que você faz? Coloque em oração. Quer ter sucesso no tratamento de saúde? Coloque em oração. Quer ter sucesso na direção do seu lar? Coloque em oração. Quer ter sucesso em qualquer área da sua vida? Coloque em oração, peça intercessão. Então vamos orar, irmãos, por livramento. Vamos orar por sucesso. Vamos orar também por alegria.
o apóstolo Paulo pede oração para que ele tenha alegria, para que a igreja tenha alegria. O pedido não é por situações de alegria, é interessante observar isso, né? Não é para criar situações, mas é para que tenha alegria em toda e qualquer situação. É muito mais profundo e a oração pela alegria que vem de Deus. Quando nós olhamos ali a igreja em Filipos, dos filipenses, eles estavam passando por uma série de problemas, uma crise ali na igreja, conflitos. E a mensagem do apóstolo Paulo, mensagem bíblica, se você lembra, Filipenses 4:4, ele diz assim: alegrai-vos, ou usa outros termos que significa a mesma coisa, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Independente da situação que esteja passando, não é... Aliás, nos versículos seguintes, 6 e 7, ele ainda diz, né? Tem alguma coisa incomodando? O que devemos fazer? Então, está trazendo preocupação, colocando nos nossos dias. Essa enfermidade está trazendo preocupação para você, para a família. Vamos fazer o quê? Colocar diante de Deus. Olha o versículo 6 lá de Filipenses 4. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não deixa coisa alguma ocupar a mente, trazer preocupação. Não esteja inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Pegar essa luta, isso que está tentando trazer preocupação, colocar diante de Deus. E olha o que diz no versículo 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Ao mesmo tempo que devemos ter essa postura de nos alegrar, tem uma postura, né? Não deixa a tristeza tomar conta de você, não. Levanta a cabeça, ter postura, mas ao mesmo tempo devemos colocar isso em oração, pedindo para Deus nos dar alegria. Então, temos aí, né, chamada a oração por livramento, chamada a oração por sucesso, chamado a oração por alegria e chamada a oração pela paz, para que eu, você, a igreja, a família, mesmo nesses dias, nesses momentos, possamos viver, ter paz com Deus. A paz de Deus que excede, que vai além, né, de todo o entendimento. As pessoas podem até não entender, né, como você pode ter paz, mas a Bíblia diz que você pode ter paz. Além de ser o desejo de Paulo que aquela igreja tenha, que a igreja tenha a paz de Deus, viva na paz de Deus, é também algo que eles devem lutar em oração, buscar em oração, que eu, você, nós devemos buscar em oração também a paz de Deus. Então, uma reflexão até rápida, breve, mas que você seja desafiado, você está sendo convocado pela palavra de Deus, e estou expressando isso na minha voz, né? Convocado a batalhar em oração. Você também está convidado a entrar nessa batalha. Paulo convidou ali a igreja em Roma, mas a igreja em geral, você é parte do corpo de Cristo. Olha, se junte em oração. Não deixe passar um dia sem você orar, sem você interceder pelos demais irmãos, ainda que não possamos nos reunir para vermos uns aos outros, nos confraternizarmos. Vamos nos unir em espírito, nos unir em oração. Olha, lembre sempre, ore por livramento. Ore para Deus livrar a igreja. Glórias ao nome de Deus, glórias ao Senhor Jesus Cristo, né? Pelo poder do Espírito Santo, tem nos livrado desse mal e há de continuar livrando.
Ore por livramento. Ore também por sucesso. Tudo que você fizer, haja sucesso. Mesmo, então, há uma convocação para a igreja entrar em batalha. Vamos entrar nessa batalha orando, pedindo a Deus, né? Ore por livramento. Ore por sucesso. Ore por alegria, que Deus nos dê alegria mesmo enfrentando essa situação difícil, mas a alegria de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações. Ore para termos a paz de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida. Deixa eu orar neste momento. Ore juntamente comigo. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pelos livramentos. Te agradeço, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor tem dado a mim, aos meus irmãos, à tua igreja. Eu peço a Deus que o Senhor continue nos dando sucesso naquilo que fizermos para o louvor da tua glória. Ó Deus, peço também pela alegria, que o Senhor continue nos dando aquela alegria que excede todo o entendimento e que possamos viver com a tua paz em nossos corações, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa pátria. Que o Senhor nos dê da tua paz, é o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.